Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, tema único e fácil de adivinhar. O Governo apresentou a proposta do Orçamento do Estado para 2025. Comigo estão o Celso Filipe e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. Um orçamento para as famílias, um orçamento bom para as pessoas e um orçamento que procura resolver os problemas dos portugueses. É um ritual ao qual o país assiste pelo menos uma vez por ano. Eram quase 3 da tarde desta quinta-feira quando o Ministro das Finanças entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2025 na Assembleia da República. O documento foi apresentado logo depois por Miranda Sarmento. É um orçamento que procura responder aos problemas das pessoas. Procura baixar impostos para as famílias, para os jovens, para as empresas, reforçar a componente de rendimentos para as famílias e jovens, mas também para os pensionistas, valorizar a administração pública em termos de carreiras e das condições de serviço, apostar cada vez mais no investimento e na execução do PRR e, portanto, é um orçamento bom para o país, um orçamento para as famílias, um orçamento bom para as pessoas e um orçamento que procura resolver os problemas dos portugueses. Foi o resultado de uma negociação com o Partido Socialista, uma negociação demorada e feita, pelo menos em parte, na praça pública. Celso, começo por ti. Que notas tomaste no teu bloco nesta primeira leitura que todos pudemos fazer da proposta de Orçamento do Estado? Olha, Hugo, eu julgo que aquilo que caracteriza este orçamento se resume no título que escolhemos para o negócios desta sexta-feira, que é Orçamento no Fio da Navalha. É no fio da navalha porquê? Porque chegámos à apresentação do orçamento sem saber se o PS vai ou não viabilizar o documento e mais ao fim ficámos a saber, de forma imprevista, que o Chega afinal pode chumbar o orçamento. E eu lembro-me que há 2 dias dizíamos que o Chega era o adulto na sala porque dizia que iria viabilizar o orçamento para evitar uma crise política e de repente o adulto da sala transformou-se numa criança que está no jardim infantil e fez birra e diz que agora talvez não viabilize o orçamento ou não o viabilizará certamente. E isto coloca ainda mais pressão política sobre este orçamento apresentado por Miranda Sarmento e reforça a incógnita se saber se será mesmo viabilizado. Paulo, já vamos falar de propostas concretas, mas vamos começar pelo cenário macroeconómico, que de resto está na base das contas de qualquer governo para qualquer orçamento. Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Não houve, em termos dos grandes números do cenário macroeconómico, não houve grande novidade. Há aqui pequenas alterações. Obviamente que o governo teve de ajustar o crescimento económico para este ano ligeiramente abaixo daquilo que previa, 2% no início, agora já desceu para 1,8%. No próximo ano ajusta mais ou menos ao que é o esperado pelas instituições nacionais e internacionais que acompanham a economia portuguesa. Portanto, estamos a falar de um valor à volta de 2,1%. Em termos de grandes números não há alterações significativas, a economia continua de facto a ter um desempenho bastante robusto, acima da média do que é a União Europeia e as grandes economias da zona euro, e isso dá algum conforto ao Miranda Sarmento e ao Governo. Aqui a questão é de onde é que vem este crescimento, e o crescimento mais uma vez é suportado pela procura interna, o que, como nós sabemos, rapidamente pode alterar e variar as famílias e os agentes económicos, empresas e famílias podem rapidamente alterar o seu comportamento e por uma questão de precaução, por uma dúvida sobre uma incerteza que surge geopolítica nacional, internacional, podem rapidamente mudar o seu comportamento de consumo e ter alterações que podem rapidamente mudar todas as contas que o governo faz. Mas isto obviamente que é um exercício de wishful thinking, não me estou a lembrar agora da expressão em português, mas é um exercício de fé quase, de esperar que os agentes económicos se comportem naquilo que é considerado na economia de forma racional,
que, tendo mais rendimento, consumam mais. Ao consumir mais, haja mais receita fiscal. Havendo mais receita fiscal, o Estado consegue fazer também mais investimento, as empresas igualmente, e portanto isto é tudo uma cascata, um dominó que vai por aí fora e que dá esse suporte à economia. Mas isso de facto é um ato de fé, mas ainda há dias lembrávamos numa conversa na redação, quando o Mário Centeno apresentou o seu primeiro orçamento do Estado, também toda a gente achava que aquilo não funcionava, que era uma fórmula que era absolutamente bizarra. A fazer fé no consumo interno. A fazer fé no consumo interno. Portanto, é uma questão de esperar e ver o que é que acontece. E vamos ver do ponto de vista dos portugueses e do aumento do seu rendimento, isto é um bom orçamento. É um orçamento que agrada à esmagadora maioria dos portugueses, que veem o seu rendimento aumentado, e é um orçamento que, apesar de tudo, agrada às empresas através pela redução de um ponto percentual. Exatamente. Que é significativamente mais político do que propriamente um efeito gerador de caixa, de fluxo de caixa nas empresas, mas que de facto politicamente é muito significativo. Agora estavas a dizer, há um aumento do rendimento das pessoas, mas as pessoas podem decidir pura e simplesmente pegar nesse excesso ou nesse extra de aumento de rendimento e canalizá-lo para a poupança. Aliás, o Banco de Portugal prevê que a poupança na economia aumente. Independentemente de onde é que as pessoas colocam o dinheiro, se o vão consumir ou se o vão poupar, eu estava a dizer na ótica da aceitação deste orçamento por parte dos portugueses. Os portugueses se calhar subscrevem por baixo este orçamento, porque este orçamento lhes dá mais dinheiro, lhes entra mais dinheiro nos o ministro é um orçamento bom para o país. É um bom para fazer, por sua vez, João Leão, que também utiliza essa expressão. Portanto, o que o Paulo estava a dizer é um conjunto de interrogações que se colocam e são perfeitamente pertinentes, e eu juntava-lhe outras, a guerra comercial que se avizinha entre a Europa e a China, que curiosamente é praticamente, e a guerra na Ucrânia que é praticamente ignorada neste orçamento. No cenário macroeconómico, sim. Agora do ponto de vista do cenário macroeconómico e daquilo que é o aumento da receita e o aumento da despesa, as contas estão equilibradas no papel. Vamos ver se na prática esta configuração se mantém, mas isto é imprevisível, dado alguns elementos, sobretudo de natureza externa, que não estão contemplados ou que não foram acautelados neste orçamento. Eu acho que nós olhamos para o excedente, que o primeiro excedente orçamental que Mário Centeno nos ofereceu, como uma espécie de encantamento. Depois, primeiro como uma improbabilidade, depois como um encantamento. E agora olhamos para ele como um mealheiro que podemos partir a qualquer momento para gastar. E eu diria que a forma correta de gerir o excedente não é gastá-lo todo, não é? É ficar algures no meio. Mas isso tornaria o orçamento menos bom para os portugueses. Menos generoso? Bastante menos generoso. Celso, já há pouco mencionaste o papel do Chega no processo até agora. Que vencedores e vencidos é que vês em tudo o que assistimos? Até agora, nitidamente, Luís Montenegro é um vencedor porque tem conseguido ser ele o líder deste combate político. Pedro Nuno Santos diria que está empatado, mas isto está empatado e isso é reflexo da própria posição do PS, não é? Existem dois PS que olham de forma diferente para este orçamento. Um que o pretende viabilizar e o outro que pretende entrar já no combate político mais duro e que conduziria inevitavelmente a eleições no próximo ano. E depois temos a prova concludente de que o Chega não é um partido.
É um catavento, como dizia Luís Montenegro. Sim, é a emanação é a emanação de uma pessoa e da vontade de uma pessoa e dos seus caprichos. Aquilo que aconteceu na última semana, a forma como o Chega se comportou, não é o Chega, a forma André como Ventura, o líder do Chega se comportou. E a teatralidade é profundamente lamentável. Acho que o Chega deu um enorme tiro do pé e André Ventura faz lembrar a fábula do Pedro e do Lobo. Já ninguém vai acreditar nele, ou cada vez menos pessoas vão acreditar nele. Paulo, quanto a medidas concretas, esta era uma proposta de orçamento mais ou menos pré-anunciada, ou será que ainda assim de alguma forma conseguiu surpreender? Primeiro foi uma discussão muito centrada em duas medidas, pelas razões óbvias que foram escolhidas pelo PS e pelo Governo para serem o centro das negociações, que é o IRS jovem e o IRC. Ambas essas medidas vêm de facto refletidas quase na totalidade daquilo que era o que já era conhecido, tanto da contraproposta do Governo como depois da proposta à contraproposta sugerida pelo PS. O Governo acolheu boa parte daquilo que foi a sugestão do Partido Socialista, nomeadamente no IRS jovem. Houve apenas ali um ponto que é o número de anos de benefício. Cada jovem pode beneficiar da medida, que inicialmente o Governo queria 13 anos, o PS queria apenas 7, o Governo acabou nos 10, ficou ali a meio do caminho, mas na globalidade a medida ficou mais ou menos como o PS queria. Portanto, não há aí grande alteração na proposta agora entregue pelo Governo na Assembleia da República. Em relação ao IRC, também não há alteração face já ao que decorreu das negociações com o Partido Socialista. Há a redução de 1 ponto percentual na taxa nominal de 21% para 20%. Como dizia há pouco, simbolicamente é politicamente simbólica esta redução. Não era feita uma redução destas na estrutura do imposto das empresas há muitos anos e, portanto, isto é um sinal claro daquilo que o Governo pretendia fazer. Em relação a outras medidas, há pequeninas coisas, nomeadamente em relação aos impostos sobre os combustíveis, pequenas alterações que já eram esperadas, portanto também aí não há grandes mexidas. De facto não é um orçamento como nós estávamos habituados até agora, que trouxesse, por exemplo, na justiça fiscal grandes alterações ou nos benefícios fiscais, até porque o próprio Ministro das Finanças disse que este seria um orçamento sem cavaleiros orçamentais. Isto é uma expressão usada pelos economistas e por alguns teóricos da academia. Cavaleiros orçamentais são medidas que são incluídas dentro de um orçamento que normalmente não deveriam ser, que eram medidas programáticas ou medidas e toda a gente se lembra, por exemplo, da linha circular do metro de Lisboa, que deu uma grande polémica na altura com o PAN. Isso é um cavaleiro orçamental, são medidas que não são financeiramente relevantes em termos orçamentais, mas politicamente ou ideologicamente estavam lá. Mas, portanto, não vejo que haja grandes alterações, grandes medidas de fundo neste orçamento. Há de resto a manutenção de algumas, como é o caso das contribuições extraordinárias, que houve ali um período em que se pensou que elas até poderiam terminar, nomeadamente da banca, mas elas continuam lá. As contribuições extraordinárias, aliás, demonstram. Que eu acho que já não se deveriam chamar extraordinárias. Sim, era isso. A mais antiga da banca vem em 2011. Exato. Era isso que eu ia dizer, Paulo. Já é um anacronismo total. Eu acho que eu ia sugerir que passássemos a chamar contribuições recorrentes. Porque de facto é extraordinário como ao fim de todos estes anos, medidas que foram tomadas de forma extraordinária e em função de acontecimentos extraordinários, devíamos recuperar, se tornaram recorrentes e pronto, têm cabimento orçamental, seja como foi com o PS e já sem necessidade, porque já não havia acontecimentos extraordinários que justificassem esta medida extraordinária, e agora com o PSD. E é extraordinário que tanto os partidos políticos da oposição, por razões diversas,
ignorem esta circunstância extraordinária, de como é também extraordinário que muitos dos setores que são visados por estas contribuições extraordinárias, eu estou a dizer demasiadas vezes extraordinário, propositadamente, já nem se queixem. É extraordinário. Portanto, percebemos que é graças a estes efeitos extraordinários que conseguimos manter determinados níveis de despesa pública que depois de forma direta ou indireta permitem baixar o IRC ou reduzir o IRC, portanto o IRS é aquela, como diz o povo, uma mão lava a outra, mas de facto estas contribuições extraordinárias, já não existindo razões para elas, ou deveriam transformar-se, adquirir a forma de impostos e serem... Sim, ser uma taxa permanente. E serem assimiladas, assimiladas pelo sistema, ou então, pura e simplesmente, deixarem até porque basta repararmos nisto no caso, por exemplo, da banca, que é a contribuição extraordinária que mais rende aos cofres do Estado. A contribuição que existe desde 2011, é extraordinária desde 2011, já rendeu no total mais 2.500 milhões de euros aos cofres públicos, e portanto algo de extraordinário que rende 2.500 euros parece-me... É extraordinário. É extraordinário. É uma boa ideia, e esta acresce, claro, o adicional de solidariedade criado de forma também extraordinária e temporária por via da pandemia. Ora, a pandemia nós já passámos por ela, às vezes já nem nos lembramos, mas aí está o adicional. Mas e também eu gostava de sublinhar isto, também é extraordinário, e percebe-se, os partidos políticos à esquerda não contestam a medida porque acham que é uma forma do Estado estar a ir aos tributar os mais ricos e os mais poderosos, etc. Mas do centro-direita também. E os centro-direita também se remetem ao silêncio, porque percebem que esta receita faz falta. E no meio disto tudo, os visados, que muitas vezes são eloquentes na forma como criticam ineficiências do Estado ou comportamentos políticos, agora parece que se resignaram, que estão resignados a pagarem extraordinariamente estas verbas de forma recorrente ao Estado. Tirando o setor da energia, que tem várias contestações. Sim, há várias contestações, mas recusas em pagar. Mas o que acontece no fim do dia é que o dinheiro vai parar ao Estado, não é? Ou mesmo com as recusas, depois acaba por ir lá parar. Não são todos que aceitam a situação placidamente, como tu lembraste bem, mas é a generalidade. A generalidade, sim. O que também não nos podemos esquecer neste tema é que muitas vezes os agentes políticos que ou mantêm ou se mantêm em silêncio e portanto deixam passar estas contribuições são os mesmos que depois se queixam de certos comportamentos dos setores que, enfim, que prejudicam os consumidores, e se calhar alguma desse movimento tem a ver com a manutenção destas contribuições. E se queixam do peso excessivo do Estado na economia. Sim. Pergunta para ambos, para terminarmos. Esta proposta segue agora os seus trâmites habituais, vai à votação na generalidade, bate na especialidade e votação final global, se não houver surpresas. Se não houver surpresas. Será que este vai ser, Celso, um percurso tranquilo para o Governo, ou que achas que poderá haver aqui surpresas pelo meio? Havia alguém que dizia a paternidade desta frase é atribuída a várias pessoas, portanto eu não vou dizer de quem é que ela é, mas há uma frase que diz que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro, e eu há 24 horas pensava que o orçamento ia ser viabilizado. Agora tenho dúvidas. Daqui a 24 horas com o que sei agora, acho que se for à especialidade pode ser bastante desvirtuado. A ginga pélvica de alguns agentes políticos é bastante flexível. Mas eu acredito e gostava de aqui trazer para a mesa algo que tem estado nesta última semana quase silencioso, que é o Presidente da República.
Eu acho que chegou o momento em que o Presidente da República deve voltar a vocalizar as suas opiniões, até porque uma parte do caminho que nos trouxe até aqui foi feito pela mão dele. Eu ainda assim acredito que o orçamento vai ser aprovado e que na especialidade vai sofrer algumas alterações que poderão outra vez motivar um combate político forte. Eu julgo que sim, julgo que haverá um período de especialidade bastante intenso e conturbado até. Nós temos que nos lembrar que, primeiro, o governo é um governo de minoria. Podemos ter casos em que as chamadas coligações negativas podem acontecer, ou seja, podemos ter medidas que não estavam no orçamento, que são apresentadas como propostas de alteração e são aprovadas com votos do PS a favor, do Chega, da Iniciativa Liberal. É mais difícil, mas já tivemos vários casos em que houve as tais coligações negativas. Como já foram. Nós temos o IVA da eletricidade, por exemplo, que foi uma coligação negativa que vai entrar em vigor agora em 2025. Ou o fim das portagens nas antigas SCUT. Portanto, nós temos exemplos vários na história recente parlamentar de que o processo de especialidade pode, de facto, transformar e deformar até aquilo que era uma iniciativa original do governo. Mas eu acho que isso também é o charme da democracia, também está um pouco aí, de ser um pouco caótica. E portanto nós temos que lidar com esse charme da democracia e do caótico, que pode ser um processo orçamental, parlamentar, um pouco mais atravancado, e aí também está um pouco da glória daquilo que é a essência democrática. O Paulo é um bocado como o Coronel Kurtz do Apocalipse Now, adora o cheiro, a imprevisibilidade pela manhã. Sim, também gosto um pouco de cheiro de imprevisibilidade pela manhã, sim, é um facto. Mas temos que contar com todas essas variáveis que são altamente incertas. E já falámos do Chega, e essa é apenas uma delas. Em 24 horas tudo pode mudar na cabeça do líder do Chega, André Ventura, como já ouvimos nesta última semana, e estamos à espera do Partido Socialista. O Partido Socialista ainda não disse o que é que vai fazer. O líder, o secretário-geral Pedro Nuno Santos, disse que só se pronunciaria no sentido de voto depois de conhecido o documento. Temos ainda várias fases pela frente. A primeira é apenas a generalidade, e a corrida de obstáculos só está a começar agora. Este é um tema que o Negócios vai naturalmente continuar a acompanhar. O Orçamento de Estado, não o Apocalipse Now, esse já tem muitos anos, mas o caminho, o percurso do Orçamento de Estado agora no Parlamento é obviamente um tema que o Negócios vai continuar a acompanhar com muita atenção. Obrigado, Celso, obrigado, Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.